Bless the Lord, oh my soul. Lord, teach me. Ensina-me, Senhor, como controlar minha alma, Senhor. Senhor, eu dou lugar ao Teu Espírito para que Ele controle a minha alma, Senhor. Para que a minha alma, Senhor, bendiga o Teu santo nome. Põe a tua mão na tua cabeça e diga assim: Senhor Jesus, nós te agradecemos por essa manhã tão gostosa. Nós queremos, Senhor, ouvir a tua voz. Nós já te adoramos. E agora, Senhor, abre os nossos ouvidos. Todo impedimento nas nossas mentes, nós dizemos fora, para que a gente possa ouvir a tua palavra e ela possa cair no nosso coração, para a glória do teu nome. Amém. Amém, aleluia. Que bom ver vocês. Congregação fiel. Pastor Paulo diz: nós estamos em poucos, mas nós somos um pouco com qualidade. Eu estava lembrando, o pastor Paulo estava falando, eu estava lembrando aquela vez que Israel estava em grande aperto, porque o inimigo estava cercando eles. E aí Deus levanta um homem, e aí esse homem, segundo ele era medroso, está escrito lá na Bíblia, ele não era o homem adequado, mas Deus não levanta homens adequados. Deus levanta homens que queiram ser levantados, que queiram ser capacitados. Ele não era um homem capacitado. E aí Deus falou com ele. E ele então tocou a trombeta e muita gente se reuniu. Quase 30 mil para lutar contra os inimigos. E aí Deus disse para ele: olha, muita gente. Muita gente. Só que o exército que estava do outro lado era 20 vezes mais do que 30 mil. Mas Deus disse para ele: é muita gente, eu não preciso de muita gente. E aí ele disse assim: vamos fazer um teste com esse pessoal. Você chama esse pessoal para beber água no riacho. Todo aquele que largar sua espada de lado, se botar de joelho, botar a boca lá na água e beber, você manda embora. Todo aquele que ficar com a espada na mão e com a outra mão pegar a água e beber, você manda ficar. Antes disso, ele disse uma outra coisa ainda: fala para todo mundo que tiver com medo, pode ir, não precisa ir para a guerra com medo. Foi um monte. Aí ele fez o teste das águas. Sabe quantos ficaram no fim da história? 300. Quem era o homem? Gideão. Gideão, 300. Para aquele exército enorme que cobria a terra. Gideão com 300. Então veja bem, irmãos, não é tanto o número que impressiona Deus, mas é o que Deus pode fazer através da pessoa. É como é que a pessoa está perante Deus. Sabe, um só é o suficiente. Amém? Então quero dizer para você, Deus e você, a grande maioria. Em qualquer situação. Não tema. Não tema. Amém? Amém. Aleluia. Antes da gente começar a palavra de hoje, nós vamos falar sobre a consagração e a vida no Espírito. Amém? Efésios capítulo 4. Nós vamos cantar para o Otávio lá, né? E orar por ele também, depois na hora do almoço. Capítulo 4 de Efésios. Capítulo 1, versículo até o 32. Esse capítulo 4 de Efésios, na verdade, o título da Epístola de Efésios, quem sabe qual é o título da Epístola de Efésios? Eu lembro que uma vez eu estava estudando a Bíblia, e vocês sabem que cada evangelho, cada um dos evangelhos, cada uma das cartas tem um título. O título é o assunto pelo qual essa carta foi escrita. E Efésios é o evangelho das regiões celestiais. Isso é Efésios. Tremendo. Mateus, Jesus o Rei. Esse é o assunto. Marcos, Jesus o servo. Lucas, Jesus o homem. João, Jesus é Deus. Romanos é um resumo do evangelho da salvação. E assim vai. 1º e 2º Coríntios, santificação. Gálatas,
a graça e a lei. E assim você vai. Cada uma das cartas não foi escrito assim aleatoriamente. Ela tem uma razão pela qual ela foi escrita, um sentido. Efésios é o evangelho das regiões celestiais. Note bem que é tremendo isso. Porque, segundo a palavra, nós estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Amém? E consagração, o sentido da consagração é você se separar para poder viver a vida no Espírito. Porque tem duas maneiras de a gente viver a nossa vida, ou na carne ou no Espírito. Nós podemos ser cristãos carnais, que são aqueles que nasceram de novo, ok? Note bem, é possível você nascer de novo, mas ainda você governar a sua vida. Entendeu? Você fazer aquilo que você pensa, você querer controlar a sua vida. Isso é um cristão carnal, é possível. Agora, o negócio é que Deus quer que você seja espiritual. E você tem tudo, porque você tem a natureza em si mesmo. Agora, para isso, a sua alma tem que ser controlada pelo seu espírito. O cristão carnal é aquele que o espírito não controla a sua alma. Ok? Vive na carne. O que é a carne? São as suas emoções. Gente, como é simples viver nas emoções. Alguma coisa acontece, a gente fica aborrecido, pronto, reage puramente pelas emoções. Fica triste, abandona tudo, reage pelas emoções. Então a nossa alma são as nossas emoções, as nossas decisões, a nossa razão, como nós pensamos. Então quando o Espírito Santo controla a nossa alma, nós começamos a viver no Espírito. E a Bíblia nos diz aí no livro de Gálatas, capítulo 5, 16 e 17, na nossa introdução: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ande no Espírito e você não satisfaz o desejo da carne. Ande no Espírito e você não obedece à carne. Por quê? Veja o que a Bíblia diz. Porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que porventura não façais o que seja do vosso querer. Aí você vai dizer, mas pastor, que negócio é esse? Eu não posso mais fazer o que eu quero? Não. Você agora tem um Senhor. A vontade dele deve ser a sua vontade. O que ele gostaria para você deve ser o que você gostaria. Aí você vai dizer, mas assim, pastor, e aí como é que fica? Eu vou dizer uma coisa. Vocês sabiam que Jesus é Deus? O Espírito Santo é Deus? Fala para mim qual é a tua chance de bolar você mesmo um plano para a tua vida melhor do que Deus. Qual é a tua chance de bolar um plano para você ser feliz mais do que Deus poderia fazer para você? Nada. Então, às vezes, nós cometemos essa bobagem, pensamos que nós podemos controlar e pensamos que nós podemos fazer melhor que Deus. E aí, então, estamos andando na carne. E a carne e o espírito, eles lutam contra si, porque eles são opostos. Ok? Entre si. Um é o meu eu, que está cheio de ismo, que vem egoísmo. Todos os ismos é aquilo que faz com que as coisas fiquem centralizadas em meu redor. Ah, sabe de uma coisa? Hoje não levantei com vontade de ir na igreja. Mas e quem disse que é a tua vontade que conta? O que é que Deus quer para você? Então, é o ismo, é o eu mandando. Então a Bíblia diz que nós temos que matar todos os ismos do nosso eu. Nós não podemos matar o nosso eu, porque o nosso eu é a nossa personalidade. Se você matar o eu, você fica despersonalizado. Mas todos os ismos, tudo aquilo que põe o teu eu no centro, isso tem que morrer. Amém? Por quê? Porque o teu eu tem que ser governado pelo Espírito. Amém? Então a primeira coisa que nós vemos aí, no livro de Efésios, no capítulo 4, é que andar no Espírito é andar na vocação que nós fomos chamados. Rogo-vos, pois, irmãos, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. O que é a vocação que você foi chamado? Presta atenção. A vocação que você foi chamado é tudo aquilo para o qual você foi feito
para fazer. Veja bem, se nós formos visitar a Ford, que é uma fábrica de carro, nós vamos ver que eles têm carros com várias vocações. Tem uma que é carregar peso. Como é que se chamam esses? Trucks. Tem outro que é você passear, confortável. Aqueles carrões confortáveis só para você passear. Essa é a vocação que foi feita aquele carro, a razão dele ser, dele existir. Outros é para velocidade. Né? E assim vai. Nós nascemos com uma vocação. Nascemos com uma vocação. E às vezes nós não pensamos que nós nascemos com essa vocação. Então a vocação é aquilo para o qual você nasceu, você foi feito para fazer. Você tem uma vocação. Tem gente que é perito em pintar. Bota um quadro na minha frente para você ver se eu pinto. Não tenho nada a ver com isso. Eu e pintura, um vai para lá e outro para cá. Não é a minha vocação. Escrever poesia, já até tentei, quando eu namorava nisso. Não é a minha vocação. Não é a minha vocação. Aliás, eu escrevi algumas lá que ela ficava muito irritada. Até bíblicas. Não vou dizer, viu, Nisso? Prometo. Ela ficava irritada. Eu copiava da Bíblia uns trechos estranhos e mandava para ela. Não é a minha vocação. Mas todos nós temos uma vocação. Você sabe qual que é a minha vocação? É ensinar a palavra. Essa é a minha vocação. A minha vocação é ser pastor. Eu descobri que eu gosto disso. Eu gosto de ajudar as pessoas. Dedicar a minha vida para as pessoas. Ir com elas. Né? E olha, eu vou dizer uma coisa, se não fosse por vocação, eu já tinha chutado o balde muitas vezes, porque a gente ajuda as pessoas e elas esquecem. Há uma ingratidão tremenda. Mas se é a tua vocação, você não faz por causa das pessoas. Você faz por causa da tua vocação, que Deus te deu. E aí você continua. Então a vocação é isso. E a vocação também está ligada com quem você é. Porque o que você faz reflete quem você é. Amém? Vejam, por exemplo, um texto, só para você terem uma ideia. Volte aí para trás no capítulo 2 de Efésios, versículo 10. Só para você ter uma ideia da tua vocação. Eu estou dizendo que é aquilo com que você foi feito para fazer. Vamos ler todos juntos? Pois somos feitura sua. Isto é, você foi feito. De novo. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais de antemão preparou para que nós andássemos nelas. Essa é a tua vocação. É você fazer aquelas obras que Deus preparou de antemão para que você andasse nelas. E sabe quando você faz aquilo que é da tua vocação, você se sente realizado, completo. Você é preenchido, você descobre você mesmo, você é alegre. A vocação, andar na vocação. Então, andar na vocação, como é que nós vivemos no Espírito andando na vocação? Se você estiver fora da tua vocação, você está fora daquilo que Deus tem para você. Está fora, não consegue andar no Espírito fora da tua vocação. Agora veja bem, a primeira coisa é que andar na vocação, versículo 2 aí do nosso texto, do Efésios 6, aliás 4, é você andar no fruto do Espírito. Veja aí o versículo 2, olha, com toda a humildade. O que é humildade? Fruto do Espírito. Com toda a mansidão. O que é mansidão? Fruto do Espírito. Longanimidade. Fruto do Espírito. Suportando-vos uns aos outros. Fruto do Espírito. Em amor. Fruto do Espírito. Então a tua vocação, para você andar na vocação, você tem que andar manifestando o fruto do Espírito. Diga comigo, fruto do Espírito. Ih, pastor, mas eu não consigo produzir o fruto do Espírito. Não consegue mesmo. Porque não é você. Se é de você, não é do Espírito. Se é do Espírito, é Ele que produz. Então, olha só. O fruto do Espírito produz em mim e em você o seu fruto. Agora, a gente deixar o fruto se manifestar, aí já é uma outra coisa. Então você nunca pode dizer que você não tem o fruto do Espírito, porque o Espírito Santo é o que produz o seu fruto.
em você. Você só não pode ter o fruto do Espírito Santo se você não tiver o Espírito Santo. E aí, se você não tiver o Espírito Santo, a coisa está feia. Porque você não é cristão. Você não nasceu de novo. Porque o Espírito Santo sela você. Segundo a Bíblia, você está selado para o dia da redenção pelo Espírito Santo. Ele é o selo. Segundo a Bíblia, ele é o penhor. O que é o penhor? A garantia do teu resgate. Você sabia que a garantia do teu resgate não é que você faz tudo certo na vida? Não, o versículo diz. Ele é o penhor do nosso resgate. É o Espírito Santo em você que garante o teu resgate, isto é, a tua salvação, em outras palavras. Amém? Então, você entendeu isso? É você andar manifestando o fruto do Espírito. É isso que é andar no Espírito. E o oposto é andar na carne. Porque se existe fruto do Espírito, existe fruto da carne. É só você ler Gálatas capítulo 5. Está lá uma lista enorme de fruto da carne. Sabe, a tua carne quer produzir fruto, mas o Espírito também produz. Agora, é a tua decisão no qual você vai andar. É a minha decisão, é a sua. O Espírito Santo vai produzir o fruto, mas ele não vai invadir a tua vida. Sabe por quê? Porque Jesus é muito cavalheiro, ele não vai deixar isso acontecer. Ele é tão cavalheiro que a Bíblia diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei. Não vai arrombar nunca. Por causa de uma coisa chamada responsabilidade. A responsabilidade é minha e a tua. Ele vai fazer tudo o que ele tiver que fazer. Mas eu tenho a responsabilidade de deixar isso se manifestar. Deixa eu dizer para você. Você sabia que você está cheio de amor, o amor de Deus? Ágape. Aquele amor que ama sem esperar recompensa. Aquele amor que não é interesseiro. Você sabia que o teu coração está cheio disso? Ih, pastor, mas eu não sei nem. Claro que está. Isso faz parte, inclusive, da tua nova natureza, da tua natureza de filho, de filha, quando você nasceu de novo. Você está cheio. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Sabia que você está cheio de paz? Ai, pastor, agora faz favor, hein? Cheio de paz? Nessa confusão que eu estou vivendo? Gente, a paz não é ausência de conflito. A paz é um negócio que a Bíblia diz que excede todo o entendimento. Você não consegue nem entender o negócio. A coisa está ruim do teu lado, mas você está em paz. Porque a paz é do Espírito, não é tua. E sabia que o teu coração está cheio de paz, mas que a tua responsabilidade é deixar isso se manifestar? Sabia disso? Então, quando alguma coisa se manifesta para tirar a tua paz, você diz, fora. Eu vou ficar naquilo que é meu, naquilo que o Espírito Santo está produzindo para mim. Então, você está cheio de amor, cheio de paz. Sabia que você, porque nasceu de novo, em você, normalmente, isso não existe. Mas agora, porque você é filho, filha de Deus, o teu coração está cheio de bondade. Porque é do Espírito, é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Lembro daquele texto que Davi, quando sentou no trono, disse assim: existe mais alguém da casa de Saul para mim, por amor a Jonatas, usar de bondade, da bondade de Deus para com ele? Lembra? E dele achou Mefibosete. Você tem isso. Pastor, mas então por que a minha vida está assim? Bom, é quem você está deixando se manifestar. Porque se você deixar o fruto do Espírito se manifestar, é isso que vai acontecer na tua vida. Se você deixar o fruto da carne se manifestar, alguém faz uma coisa que você não gosta, você faz... A decisão... Veja bem, você não pode fazer nada para que às vezes as pessoas não pisem no seu pé. Mas a decisão do que você vai fazer quando alguém pisa no seu pé, não é da pessoa que pisou, é tua. Você é a única pessoa que tem o poder de admitir que alguma coisa ofenda você. Ai, eu não volto mais nessa igreja porque o pastor foi muito ofensivo comigo. Não fui não, você que se ofendeu. Eu não posso ofender você.
ninguém pode me ofender. Porque para me ofender, eu tenho que me ofender. Entendeu? Você pode dizer assim, ai, mas esse pastor João, ele não está com nada mesmo. E você pode falar e tal, e vir para mim e dizer, pastor João, quero dizer para o senhor que aí está tudo errado, porque essa sua igreja aí, e pode dizer tudo o que você quiser. Sou eu que vou decidir o que eu faço com o que você disser. Eu posso ter duas maneiras de pensar. Eu posso, quando você estiver falando assim comigo, eu posso pensar, caramba, bem que eu estava querendo mesmo parar com esse negócio desse pastor, cuidar das minhas coisas, tenho mais o que fazer. Essa é uma reação minha. Mas eu posso dizer, quando você estiver dizendo isso para mim, pobrezinha dela, não sabe das coisas. Senhor, abençoa. Senhor, eu abençoo. Senhor, eu digo que ela vai encontrar a verdade. Essa pessoa, Senhor, vai ser abençoada por Ti. Ela vai ser diferente. É minha decisão. O único que pode ofender a mim sou eu mesmo. Então, eu quero concluir para a gente ir um pouquinho para frente. Você tem todo o fruto do Espírito na sua vida. Porque é o Espírito que produz e não é você. Diga assim, o fruto do Espírito, quem produz é o Espírito. Não tem nada a ver comigo. É verdade. Agora diga assim, mas eu sou responsável para deixar o fruto do Espírito se manifestar. Aí sim você é. Você não tem que produzir, mas você você é responsável por deixar se manifestar. Então, o fruto do Espírito, andar na vocação é manter a unidade. Veja o que diz aí o versículo 6 do nosso texto. Capítulo 4, versículo 6. É manter a unidade. Manter a unidade do Espírito. Há um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E nós somos membros do corpo de Cristo. E você não pode dizer para mim que sou bocudo, eu não quero. Porque aquele pastor é muito bocudo. Ele não vai ser minha boca. Você precisa. Já viu o corpo sem boca? Imagina de repente se você tivesse que ficar sem sua boca. Seria uma tragédia. Sabe, a Bíblia diz que a mão não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. O pé não pode dizer para o olho, eu não preciso de você. Está escrito na Bíblia. Lá nos dons do Espírito, em 1 Coríntios. Está escrito isso. Então, irmãos, a unidade do Espírito, sabe o que é, em outra palavra? É dependência um dos outros. É andar na dependência. Mas existe uma coisa terrível, que é do diabo, que sabe como é que é o nome dela? Individualismo. Individualismo. Ontem eu tive uma grande oportunidade com o Ni, estava conversando com ele, sobre individualismo. A cultura americana. O Ni acabou de chegar da Nigéria, ele é nigeriano, a cultura da Nigéria é mais ou menos parecida com a cultura brasileira. E se você está aqui mais do que 10, 15 anos, eu digo, ou em outro país, fora o Brasil, você não tem mais a mesma cultura, você é uma terceira cultura, sei lá o que é, como eu. Então eu estava conversando com o Ni, porque ele estava dizendo, pastor, eu não consigo entender. Aí eu estava explicando para ele como é que funciona o negócio da cultura. A gente nem percebe, mas a gente reage. Porque nós estamos numa cultura que é tremendamente individualista. That's my business. Você não tem que saber das minhas coisas pessoais, é meu problema. Você não tem que me dar conselho, isso é meu problema. Eu estava falando para o Ni da primeira experiência, eu estava fazendo mestrado, e eu tinha escrito um paper sobre a diferença cultural entre o Brasil e os Estados Unidos. Eu achava que era a mesma coisa quando eu cheguei. Eu estava na Universidade de Colômbia fazendo mestrado, e aí eu resolvi escrever esse paper porque eu fiquei muito confuso com o problema cultural. Eu tinha um amigo e eu convidei eles. Bom, deixa eu falar a história, deixa eu encurtar a história e dizer o seguinte. Aí, nesse paper, eu comecei a ver a diferença. Sabe, os brasileiros ficam juntos assim,
a gente fica assim junto. Assim, quando é brasileiro, uma fila de brasileiro, até fica tal do empurra, empurra, né? Você sabe qual que é o espaço de um americano? Meio metro. Quando eu escrevi aquele paper, lá na universidade, estudando o assunto, eu falei, eu não acredito. Eu vou testar esse negócio. Eu resolvi testar. Naquele dia, a gente recebeu a prova do bimestre, e eu tinha um amigo, né, que namorava uma garota americana, mas filhas se criou no Brasil, falava perfeitamente português. E eu resolvi fazer um teste com ele. Eu cheguei para ele e falei, olha a minha nota. E cheguei e encostei nele. Ele foi desencostando. E eu fui indo. E eu falo, olha isso aqui. E ele foi indo, foi indo. Quando ele viu, ele estava na parede. Aí eu parei e falei, você viu o que aconteceu? Aí ele fez assim, ele não tinha nem percebido o que tinha acontecido. Falei, eu estou testando o meu paper que eu escrevi, que diz que a distância é meio metro. Eu fui chegando perto de você, você foi correndo. Gente, vocês estão entendendo o que acontece com a gente? A unidade. Se você for individualista, você não vai ter unidade de jeito nenhum. Você não vai querer andar com as pessoas, você não vai querer saber das pessoas, você não vai se interessar pelas pessoas. Entendeu? Você não vai se interessar pelos programas dos outros. Olha, muitos de vocês aqui sabem dessa história. Nós alugávamos a igreja presbiteriana ali na Kenton. Antes da gente sair de lá, o pastor sempre me convidava para pregar. E sabe como é que é? Uma das características da cultura americana, que é por causa do individualismo, é que é horário orientado. 11:00 termina, 12:00, amém, está indo. Eu ficava assim, impressionado. Falava, não, esse pastor, ele fica treinando no espelho, porque não é possível quando chegar 12:00 ele dizer amém. Isso não é possível. Para mim nunca seria. Aí o pastor usava me convidar para pregar, né? Gente, 5 minutos depois o povo estava levantando e indo embora. Deixa você falando sozinho, porque você está invadindo o tempo. O acordo é 1 hora. Então, o negócio é um evento. Evento tem tempo marcado. Aniversário também. Visitar alguém, mesma coisa. É cultural. Então, irmãos, a unidade requer você quebrar determinadas coisas, principalmente o individualismo. E a gente, sem perceber, pega essas coisas. Sem perceber. A gente vai se tornando individualista. A gente não quer depender do corpo, a gente quer fazer nossas coisas por nós mesmos, sozinhos. Individualismo. E aí acaba sofrendo. Essa é a última coisa que eu vou dizer e nós vamos para o ponto 2. Quando eu estava em Chicago fazendo doutorado, nós tínhamos... eu tinha um pessoal da igreja que a gente ia, ele trabalhava na Hearst, fazia pesquisa da bactéria do estômago que dá úlcera. Médico, pesquisador, alto pesquisador, tinha um filho e uma filha. Um dia, ele me chamou para conversar, eu ia na classe dele, ele me chamou para conversar, e eu fui na casa dele. Eu cheguei na casa dele, e eu perguntei da garota, ele falou, ela vive ali, nessa rua ali mais para lá um pouquinho, com uma amiga. A garota tinha 15 anos. Aí perguntei do filho dele, ele tinha 2 filhos, um filho e uma filha. Mas o filho era 1 ano mais velho, tinha 16 anos. Ele falou, ele vive ali mais para lá, dividindo o apartamento com outro amigo. A casa deles tinha 10 quartos, cada quarto era uma suíte. E ele só tinha 2 filhos. E os filhos moravam... Aí eu fiquei muito impressionado, eu estou chegando, não entendo desse negócio, né? Fiquei muito impressionado. Aí eu resolvi perguntar, mas qual é a razão? Perguntei para ele, né, bem jeitoso. Ele falou, não, é para eles aprenderem a controlar o seu dinheiro, é para eles aprenderem a controlar a sua vida e tal, usar isso, usar aquilo. Daí eu pensei, puxa vida, nós brasileiros somos bem atrapalhados, a gente devia fazer assim mesmo, né? Eu achei ótimo. Aí, passou um tempo, acho que a Anice até lembra disso, morreu o pai de alguém na igreja, e um senhor já velhinho, ele morava na Califórnia.
O morto ficou 3 meses esperando o filho arranjar um tempo, de acordo com o tempo dele, para vir ver, para depois enterrarem. Sabe por quê? Porque o individualismo é assim. Você põe os filhos para fora, aí quando o filho fica velho, sabe o que ele faz com o pai? Arruma um elderly center para o pai viver. Tem gente aqui, americano, que tem seus pais na sua casa. Exceções. A maioria está vivendo no centro dos velhinhos, que é muito jóia, aliás, né? Tem enfermeira, tem um lugar lá que eles... Mas não fica na família com os filhos. O filho foi cedo para fora, aí o filho põe o pai para fora quando fica velho. É assim que funciona. Estou mentindo, Nini? A Nini cuidou de uma senhora, até ela morrer. A Nini pode dizer se eu estou mentindo ou não. Vocês entenderam? A vida no Espírito requer unidade. Requer manifestação do fruto do Espírito. E sabe, requer manifestação dos dons do Espírito. Deixa eu saber uma coisa de você. Você que está aqui, nessa manhã. Se você nasceu de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo tem um negócio chamado dons do Espírito. E a Bíblia diz que os dons do Espírito não são dados para você porque você merece, não merece, é mais esperto do que o outro, nada disso. A Bíblia diz que são dados com um fim proveitoso. Efésios 4 diz isso. Para que você possa fazer a obra de Deus. A única maneira de fazer a obra de Deus é pelos dons do Espírito. Se você está aqui, você tem o Espírito e você tem dons do Espírito Santo. Fala para mim, não responda alto, mas pense. Responda essa pergunta: qual é o seu dom? Existe uma lista grande. Palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, profecia, dom de língua. E tem uma lista enorme dos dons. Qual é o teu dom? Andar no Espírito requer que você ande usando os dons que Deus te deu. E Ele te deu. Se o Espírito Santo de Deus está em você, o dom está em você. Quer ver? Capítulo 4, dá uma lidinha comigo nisso aqui, ó. Versículo 7. Capítulo 4, versículo 7, Jimmy. Presta atenção nisso aí, ó. Mas a cada um de nós foi dado a graça conforme a medida do dom de Cristo. O dom é uma graça, caris, que é de onde vem carismático. É graça, é a palavra graça no grego é caris, carismático. Então foi dado para você segundo a proporção do dom de Cristo. Isto é, o dom de Cristo é o quanto você tem em Jesus. Se você nasceu de novo, você tem a natureza dele. Vai para frente, 8. Veja só. Por isso foi dito, subindo ao alto, levou o cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Para frente, Jimmy. Veja o próximo. Veja o que está escrito aí. Ora, isto é, ele subiu, que é, senão também aquele que desceu. Está falando de Jesus. Ele morreu, ressuscitou, foi ao inferno, ressuscitou dos mortos, está sentado à direita do Pai. Ok, vai para frente, Jimmy. Próximo, 11. E ele deu uns como apóstolos, outros como profetas, como evangelistas, pastores, mestres. E aí a Bíblia tem vários lugares que tem a lista dos dons. Qual é o teu dom? Para você andar no Espírito, você tem que andar de conformidade com os teus dons. Levanta a tua mão assim. Diga: Senhor, eu tenho a Ti e o Teu Espírito. Portanto, eu tenho os dons. Porque os dons são habilidades do Espírito para me usar. Senhor, definidamente, eu quero descobrir o meu dom. Fala comigo, Senhor. Amém. Amém. Você precisa saber qual é o seu dom. Você tem que se manifestar através do seu dom. Ok. A vida no Espírito é andar em verdade no amor. Amados, a vida do Espírito é andar em verdade e em amor. Presta atenção. Andar na verdade, segundo o versículo 15, é crescer em todas as coisas.
Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Ele é a verdade. Eu sou a verdade, o caminho, a verdade e a vida, disse Jesus. Ele é a verdade. Andar na verdade é andar em Jesus. Ok? Qualquer outra coisa que você faça que não seja andar em Jesus, não é andar na verdade. Se você anda por você mesmo, você não anda na verdade. Porque andar na verdade é andar em Jesus. E andar na verdade, que é a mesma coisa que andar no Espírito, é crescer em todas as coisas. Se eu perguntasse para você, qual é a tua diferença da tua vida de 2 anos atrás, tua vida cristã, de 2 anos atrás para agora? Qual é a diferença? Alguém que te conheceu 2 anos atrás e viajou, foi morar em Washington, agora volta aqui, olha para você, anda um pouquinho com você e diz, uou, você não é mais a mesma pessoa. Isso é verdade? Seria verdade para você isso? Quanto você tem crescido? Porque, amados, o tempo passa, o tempo está passando, mas nós não crescemos em Cristo. Nós ficamos na mesma estrutura, como meninos. O Paulo fala, leite vos dei de beber, não pude dar comida sólida. Fala para os coríntios, porque ainda não podia, porque sois crianças na fé. Então o tempo passa e nós não podemos começar como criança, ficar como criança na fé. Se a gente anda pelo Espírito, vai crescer. A evidência de que alguém não está andando pelo Espírito é que o tempo passa e fica do mesmo jeito. Essa é uma evidência. Não muda nada, fica do mesmo jeito. Não muda nada. Ok? Crescer em Cristo é resultado da cooperação de todo o corpo, versículo 16. Do qual o corpo inteiro, bem ajustado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu crescimento para a edificação de si mesmo em amor. É a tua ligação com o corpo. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa. Você quer saber um dos maiores problemas que eu, como pastor, enfrento? Eu sei das coisas. Você quer saber qual é o maior problema que eu enfrento com relação à igreja? É que as pessoas não se veem como membro do corpo e responsáveis pelo resto do corpo. Sabe como é que a igreja hoje em dia, uma definição, seria uma definição de igreja, nos conceitos que está por aí hoje em dia? É um lugar que eu vou, faço um descarrego de consciência, escuto a palavra, faço oração, canto, e aí vou para outra próxima semana. Na semana que vem, de novo eu vou e sigo o processo, mas tudo fica do mesmo jeito. Não há crescimento, não há mover de corpo. É como se fosse uma organização. Dá uma olhadinha no teu corpo, assim, nas tuas mãos. Tá? Olha para você mesmo, assim, nas tuas mãos, teus pés. Você é organizado, teu corpo é organizadíssimo. Mas sabe, ele não é uma organização, ele é um organismo. Entre organização e organismo tem uma diferença enorme. E sabe, se você nasceu de novo, você é membro de um organismo, que é o corpo de Cristo. Então, amados, deixa eu dizer para vocês, esse é o problema de hoje. A igreja se tornou uma organização. E pior, para muitos um lugar de evento. Entendeu? Faz um monte de evento, aí o pessoal fica animado, pá. E daí? Cadê a essência? Cadê a essência? Quem eu estou servindo no corpo? Qual está sendo o meu crescimento? O que é, que parte que eu sou? Eu sou a mão? Eu sou o braço? Eu sou o olho? Eu sou o pé? Que parte do corpo que eu sou? Esse é o problema do dia de hoje. A igreja virou um clube social. Você vem, paga a sua mensalidade, dá o dízimo, e pronto, fez a sua obrigação. Isso não é igreja. A igreja é um corpo, em que nós estamos intimamente ligados uns com os outros. E isso é andar no Espírito. É andar com essa consciência de que eu sou membro de um corpo. Eu sou membro de um corpo. Entendeu? Se o Otávio sofrer, eu sofro.
Se o Davi sofrer, eu sofro. Porque eu sou membro dele, estou ligado. A Bíblia diz que, já pensou o que acontece se eu quebrar? Você já viu, alguém aí já quebrou a perna? Espero que não. Mas quebrar uma perna é um desastre para o corpo. Um desastre para o corpo. Então já pensou, se você que é a perna do corpo está quebrado, o desastre que é para o corpo? Tem que andar com uma perna só? Então, quem é você no corpo? Essa é a pergunta. Quem é você no corpo? Você é alguém no corpo. Porque a Bíblia diz que você foi batizado em um só corpo. Há um só corpo. Diz aí nos textos anteriores que a gente leu. Você é parte. É parte. Então o corpo cuida de si mesmo. O corpo se alimenta. Os membros trabalham uns pelos outros. Não como uma organização, mas como um organismo. Como um organismo. Então esse espírito que tem que haver em mim e em você, e que há em mim e em você, que é de servir, que é de perguntar, escuta como está, como é que você está? Eu posso fazer alguma coisa por você? Eu posso ajudar? E isso, baseado no amor. Não interessa se você ajuda e depois a pessoa, olha, se vocês não têm ideia o quanta gente eu ajudo que nunca veio aqui na igreja. E daí? E daí? Essa é a minha vocação. É a tua vocação também. Entendeu? Mas por que a coisa está bagunçada? É por falta de entender isso. E aí a pessoa não anda no espírito. Fica andando por ela mesma. A igreja se torna uma organização. Se torna um clube social. Estava conversando com alguém um dia, um tempo desses aí, ele até disse, mas pastor, aqui nos Estados Unidos a igreja é o lugar do encontro das pessoas. Eu falei, olha, eu totalmente concordo. Esse negócio de a gente ter almoço e tal, almoçar junto, beleza. Agora, se não passar disso, meu amigo, a gente está enganado. Se não for muito mais do que isso, não vale a pena. Não vale a pena. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou eu estou falando grego? Entendeu? Eu gostaria tanto que a gente pudesse todo mundo pensar da mesma maneira. Aí você ia perguntar, como é que é? Como é que está a tua vida aí? Aí, quando um irmão viesse, não para condenar, mas alguém dissesse, espera aí, que tal você está doente? Vamos ligar para ver se está tudo bem. Vamos, né? Fora o pastor Paulo, né? Vamos mandar um texto. O pastor Paulo não conta, que manda texto para todo mundo. Mas eu recebo muito pouco falar a verdade, eu não me lembro quando eu recebi um texto de alguém perguntando como é que eu estou. Vocês acham que eu não gostaria que alguém se preocupasse comigo? Claro que sim. Eu ia me renovar, eu devia dizer, vale a pena. Graças a Deus que Deus não esquece de mim. Mas eu gostaria que os irmãos não esquecessem. Eu gostaria que os irmãos não esquecessem um dos outros. Isso que é a vida no Espírito. É isso. Entenderam? Então essa que é a vida no Espírito, um negócio bacana pra caramba. Andar no Espírito é o contrário do gentil, do incrédulo. O incrédulo anda dos seus próprios pensamentos, anda com a sua mente obscurecida, o seu entendimento. Anda alheio à vida de Deus, por causa da ignorância que vive, por causa da dureza do coração. Está tudo escrito aí no nosso boletim. O incrédulo anda assim. Sabe, amados? Aquele negócio de eu no centro, levar vantagem em tudo. Sabe? A pessoa, às vezes, não tem nem direito, o conceito, não tem nem claro na sua mente o que é conceito de roubar ou não roubar. Às vezes a pessoa está roubando descaradamente. Entendeu? Tá? Mas não tem o conceito. Não entende. Anda como gentil. Tá roubando lá, né, o seu empregado, o empregado roubando o seu patrão, o pobre do patrão lá trabalhando e tal, e ele fazendo corpo mole, não fazendo... Isso é roubo. O patrão roubando o empregado. E vice-versa. Assim, a coisa é tremenda. Porque todos nós estamos em relacionamentos, muitos tipos de relacionamentos.
E andar no Espírito é andar nessas coisas de maneira correta. Amém? Vida no Espírito é andar como nós aprendemos de Cristo. Se despojar do velho homem, versículo 22. A Bíblia diz que a gente tem que se despojar do velho homem. E sabe qual que é o sentido que está aí? Ó? A despojar-se quanto ao procedimento anterior do velho homem que se corrompe pelas concupiscências. Concupiscência é desejo do engano. Despojar quer dizer, o sentido de despojar é como você tirar o seu paletó, tirar a capa de sobre você. Sobre a gente existe como uma capa, que muitas vezes é até jogada, nem é nossa, alguém vem e põe sobre a gente. A cultura põe, é posto na gente. Então, andar no Espírito, é andar do jeito que a gente aprendeu de Cristo, se despojar. É nos renovar, versículo 23, no Espírito do nosso entendimento, ou no Espírito da nossa mente. Diga comigo, eu preciso renovar no Espírito da minha mente. Você precisa de uma nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. Ai, como as mulheres seriam felizes se os homens mudassem a maneira de pensar. Ai, como os homens seriam bem-sucedidos se as mulheres mudassem a maneira de pensar. Entendeu? Mas mudar a maneira de pensar. E note que dizendo isso, eu não estou dizendo que você tem que se tornar um panaca, aquele que não tem ação, que não tem princípio. Muito pelo contrário. Às vezes as irmãs precisam tomar uma decisão e pôr um princípio. Os homens, os irmãos, precisam tomar uma decisão e pôr um princípio. É isso que precisa fazer. Entenderam como é que é? Mas renovar no espírito da nossa mente é um negócio muito importante. Agora veja bem, o conteúdo da nossa mente, ele se adapta ao conteúdo do espírito. Se o conteúdo que está no meu espírito começar a dirigir minha mente, ele vai se adaptar, a minha mente vai se adaptar a esse conteúdo. Entenderam? Então, o Evangelho, amados, está aqui para a gente viver o Evangelho. E à medida que a gente vive, a gente passa por um treinamento. Porque você, de tanto você fazer uma coisa, aquilo vira um hábito. Lembram que eu já ensinei para vocês? Fazer muitas vezes a mesma coisa vira um hábito. O hábito se torna o teu caráter. O teu caráter tem a ver com o seu destino. Então, quando você faz muitas vezes a mesma coisa, da mesma maneira, às vezes a primeira vez é difícil, a segunda vez é difícil, mas depois você vai fazendo isso. Porque a sua mente vai se amoldando aos princípios do Espírito. Amém, aleluia. A Bíblia diz que tem que se despojar, tem que se revestir do novo homem, criado segundo Deus, versículo 24. Está aí. O novo homem segundo Deus. Vamos ler todos mundo juntos esse versículo? E a vós revestir do novo homem, que segundo Deus foi criado em verdadeira justiça e santidade. Olha, você sabia que esse texto está falando de você? Ai, pastor, de mim não. Claro, está falando de você. Porque você é nova criação. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. É você que está falando o texto. Então nós temos que revestir, pôr uma capa desse novo homem, que foi criado segundo Deus, em verdade, em justiça e em santidade. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, que talvez você nunca pensou, ou nunca tenha pensado. Sabe quando Deus olha para você, sabe como é que Deus te vê? Como Jesus. Porque Deus não olha para você diretamente, Deus olha para você em Cristo. Porque você está em Cristo. Deus olha para você assim. É dessa maneira que Deus te vê. Por isso que está escrito ali, em verdadeira. Diga comigo, em verdadeira. Primeiro, justiça. E segundo,
santidade. Quando Deus olha para você, Ele vê um santo, uma santa. Aí você pode dizer, ei, ai, pastor, um santo, uma santa. Ué, dá uma olhada aqui, por exemplo, alguns versículos aí introdutórios das cartas. Alguns versículos introdutórios. Veja, por exemplo, 1 Coríntios capítulo 1, deixa eu ler. Capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo. Você já foi santificado em Cristo. Porque o preço já foi pago. Por Cristo. Deixa eu ler uma outra introdução aqui. Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho, o qual for por Deus outrora nos a respeito, e ele foi designado filho de Deus com poder segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus, por intermédio de quem viemos receber essa graça. Você recebeu tudo o que Jesus conquistou na cruz. Eu conheço uma musiquinha que diz assim: tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Tudo que Deus... E aí vai. É verdade. Agora, sabe o que acontece? Tem gente que fica querendo viver nas suas conquistas. Gente, você foi comprado para viver no que Jesus conquistou por você. É direito seu, é tua herança. Inclusive, quem você é. Então, nunca mais olhe para você como se você não tivesse nascido de novo. Isso é um engano. Vamos para frente para a gente ir terminando. Nós estamos aí revestir. Vamos para o último item. A vida no Espírito é seguir as normas gerais. Eu acho interessante o Evangelho, as cartas. Elas dão algumas normas assim, gerais. Tem gente que não acha que não precisa de normas, que não precisa de orientação. Se a Bíblia achasse que não precisava, não estava aí. Veja só, as orientações gerais. Primeira coisa, versículo 25. É deixar de falar mentira. E deixar a mentira e falar a verdade, cada um com o seu próximo. Versículo 25. Deixar da mentira. Deixar da mentira. Eu estava conversando por texto com uma pessoa que eu ajudei muito e tal. E estava muito texto. E você sabe que texto é um negócio muito sério, né? Porque você recebeu, fica lá gravado. E se chegou até você, alguém mandou, né? Ele não chega assim pelo vento. Porque tem que ser escrito e apertado um botãozinho. E aí eu sei que, a certa altura, a pessoa descobriu que estava dizendo bobagem. E eu acho que se tocou e falou assim. Aí eu mandei um texto de volta e falei, mas e todo esse negócio aqui? Mandei com um texto que tinha me mandado, né? Só devolvi. A pessoa disse, ei, eu nunca escrevi isso. Aí eu não disse nada. Porque não existe como. Então, às vezes nós estamos enganados, dizendo coisas, enganando, falando que não é verdade. Entendeu? Então, é deixar de falar mentira. E cada um falar a verdade. Pois somos membros uns dos outros. Eu acho que eu tinha ajudado muito essa pessoa e ela ficou com peso na consciência. Mas eu não ajudei por causa dela, eu ajudei por causa de Jesus. E tem mais. Eu nem quero o retorno dessa pessoa, porque eu quero um retorno muito maior. Eu quero o que Deus vai me dar. Olha aqui para mim todo mundo. Se você precisar de ajuda, conte comigo. Agora eu não quero nenhum retorno seu. Porque se eu pegar o seu, eu perco o que Deus vai me dar. E ele é muito melhor do que você. Eu quero é o dele. Eu ajudo você por causa do meu Jesus. Mas eu quero o retorno dele. Você não tem que ficar nem com peso na consciência de receber minha ajuda se você precisar. Mas eu não quero o teu retorno. Não vou trocar o retorno de Jesus pelo seu de jeito nenhum. E já aprendi essa lição. Entendeu? Então, eu vou te ajudar desinteressadamente. Eu estou aqui para fazer isso. Amém? Você está entendendo o que eu estou dizendo? Você tem que dizer a mesma coisa. Você tem que dizer, eu também, pastor. Porque eu não sou bobo nem nada. Eu não vou querer o retorno de ninguém. Eu quero o de Deus para mim. O meu galardão. A Bíblia diz. Amém? Irar-se e não pecar. Não se pôr o sol sobre a nossa ira. Versículo 26. A Bíblia diz, irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Você tem que...
às vezes você fica irado, fica irritado, mas você não pode pecar. E se você pecar, não pode deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Sabe o que quer dizer isso? Tem que confessar logo. Tem que dizer, olha, desculpa aí, foi mal, hein? Jesus não terminou comigo ainda. Se você quer uma boa desculpa quando você vai confessar alguma bobagem que você fez, use essa. Diga para as pessoas aí, Jesus não terminou comigo. Você não está mentindo, é verdade, e você sai e confessa numa boa. Porque Jesus não terminou com você. Se tivesse terminado, não fazia bobagem. Entenderam? Jesus não terminou comigo. Irai-vos e não pequeis. Agora veja o 27. Olha o 27. Vamos todo mundo ler esse porque é muito importante. Diz assim, não deis lugar ao diabo. Quando eu li isso, eu pensei assim, meu Deus, não deis lugar ao diabo. O que será que quer dizer isso? Por que será que está escrito? Aí eu estava orando e Deus falou para mim, mas você não entendeu? Eu falei, não deis lugar ao diabo. Eu falei, não está muito claro. Aí ele disse, mas é simples. Não deis lugar ao diabo, porque se você der um lugar, ele entra. Ele entra. Agora, veja essa verdade de tremenda. Se você, porém, não der lugar, ele não tem como entrar. Isto é, quem deixa ele entrar ou não, sou eu e você. Por isso diz, não deis. Porque eu posso não deixar ele entrar, ou posso deixar ele entrar. Eu posso deixar ele entrar nos meus sentimentos. E sabe, um dos sentimentos que ele é perito em entrar e produzir, se chama amargura contra o próximo. Alguma coisa aconteceu, não gostei, fiquei amargurado, agora já não olho mais para ele, já não... Como pode viver? Você sabia que a amargura é contra você, nem é contra a pessoa. O amargurado é uma pessoa terrível. Joga a amargura fora, irmão, irmã. Porque o amargurado é uma pessoa terrível. Porque a amargura é uma das maiores armas do Satanás. Então tem que lançar fora. Sim. Não. Ah, sim. Uhum. Ele não tem autoridade. Só passa a ter autoridade se você der. Vocês lembram quando ele foi tentar Jesus? Ele estava tentando Jesus e ele disse, tudo isso te darei se me adorares, se prostrado me adorares. E ele diz lá, num dos evangelhos da tentação lá, está escrito isso. Porque me foi dado. Ele só podia oferecer para Jesus porque alguém deu. Então, ele só tem autoridade na sua vida se você der. A gente tem que parar de pensar que o diabo é Deus. Sabe quem que é o diabo? Ele é um anjo que Deus criou. Ele é uma criatura. Ele não é Deus. E a autoridade dele está só no fato se eu e você damos. Porque sabe, nós já estamos sentados em Cristo Jesus. Ele não tem mais autoridade sobre nós. Porque o preço foi pago. A Bíblia diz que Jesus tomou a chave das mãos do diabo. A chave da tua vida está na mão de Jesus. Não está na mão do diabo. Ele morreu por você para te conquistar. Amém, aleluia. Isso que é andar no Espírito. É andar assim. E é possível. Porque se não fosse, Deus não estava dizendo para a gente fazer. Andar no Espírito é para trabalhar, para ter com que abençoar os irmãos. Ai, 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 isso é um ponto terrível. Porque tem muita gente trabalhando para ter. Qual é o fim daquilo que você está trabalhando tanto? Tem uma senhora aqui que limpa casas, ela tem um schedule muito grande. Eu não sei se ela é cristã de direito ou não é, não me interessa. Mas quando eu olho na vida dela, eu falo, uau! Ela pode ter lá seus defeitos, seus enganos, mas nisso ela é a melhor pessoa que eu conheço. Ela trabalha e ela dá. Meu, ela ajuda tanta coisa, faz tanta coisa lá no Brasil, por aqui mesmo. É incrível. Incrível. Sabe? Eu sou testemunha. Se alguém me perguntar, eu digo, o dinheiro não é o Deus dela. E ela tem dinheiro. É trabalhadora. Tem muitos schedules.
é trabalhadora, mas o dinheiro não é o Deus dela. Porque a Bíblia diz que tem um demônio que é o Deus do dinheiro. Sabe qual é o nome dele? Mamon. Foi Jesus que disse: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, trabalhar para ter com... Qual é a razão pela qual... Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre isso para terminar. Qual é a razão pela qual você está se matando de tanto trabalhar? Porque eu sei que vocês são trabalhadores. Gente, vocês... Olha, eu achava que brasileiro era preguiçoso, mas quando eu vim para cá, eu vi que não tem nada a ver. O bicho trabalha. Agora eu quero perguntar qual é a razão. Porque se você estiver fazendo isso com a razão errada, não adianta nada. Ok? Não adianta nada. E vamos terminar com essa. Não entristeçais o Espírito Santo. Vai para frente, Jimmy. Próximo versículo. Não entristeçais o Espírito Santo. Não saia da vossa boca. Vai mais outro para frente. Aquele que diz não entristeçais. Um pouquinho mais lá. Vamos ler todo mundo junto? Fique em pé para a gente ler. Nós vamos orar. E tem aquele almoço gostoso nos esperando. Vamos ler todo mundo. Vamos lá. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Ele é teu selo. O Espírito Santo está em você como um selo. Ele é a garantia de que Jesus, quando vier, vai levar você. Não entristeça Ele. Isso é andar no Espírito. É não entristecer o Espírito Santo, para o qual você foi selado. Aleluia. Oh, aleluia. Tu és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, pois eu sei que me amas. Teu amor não falha. Aleluia. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Outra vez, teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor. Teu amor não falha. Amém. Amém. Dá uma salva de palmas ao Senhor.